Sabe, quando a gente pensa em adquirir um conhecimento muito complexo, muitas vezes a gente imagina que está recebendo uma ferramenta super específica. Uhum. Uma ferramenta técnica. Exato. Pensa num bisturi de um cirurgião, né? Você abre a caixa, usa para um fim extremamente preciso, no ambiente todo controlado, esterilizado. E depois guarda na gaveta, você não vai, sei lá, usar um bisturi para cortar o pão no café da manhã. Claro que não, porque é uma aplicação puramente técnica, né? Ela existe isolada do resto da sua vida cotidiana, exige todo um protocolo. Mas e se o conhecimento não for o bisturi? E se for, tipo, como aprender a enxergar de novo? Como assim? Como colocar um par de óculos com um grau que você nem sabia que precisava, sabe? Isso altera permanentemente a forma como você vê não só a sala de cirurgia, mas a sua casa, os seus amigos. O seu próprio rosto no espelho. Isso. Você não tira esses óculos quando o expediente acaba. A lente fica lá. Vira uma mudança de paradigma absoluto. A água em que você nada, que antes era invisível, de repente ganha uns contornos super cristalinos. Fica, francamente, impossível ignorar as correntes que movem tudo ao seu redor. Bem-vindos a O Debate. Hoje a nossa discussão mergulha nas razões mais profundas pelas quais alguém decide buscar a formação psicanalítica. A gente vai focar especificamente na aula 3 do nosso material, que levanta 5 grandes motivos clássicos para essa jornada. Que seriam a busca pelo autoconhecimento, a melhora das relações interpessoais, o auxílio a familiares, a potencialização da profissão atual e, por último, a prática clínica em si. Exatamente. E a tensão central que surge desse percurso é fascinante. A gente está diante de uma encruzilhada mesmo sobre o propósito de estudar a mente humana. A questão que vai guiar o nosso programa é: o valor primordial da formação psicanalítica está nessa transformação pessoal e no uso diário como uma lente para a vida? Ou a psicanálise tem que ser compreendida estritamente através do rigor clínico e da profissionalização? É uma bela pergunta. Eu vou defender que a psicanálise é, antes de tudo, uma chave universal de leitura do mundo. O maior valor dela é o autoconhecimento e a aplicação em várias esferas da vida, não precisando de um consultório para ser válida. Entendi, e eu vou afirmar o contrário. Embora a transformação pessoal seja óbvia e inegável, a verdadeira essência da psicanálise exige sim o rigor do método clínico e aquele comprometimento com o famoso tripé formativo. Ela não deve ser reduzida a uma ferramenta acessória, sabe, ou um bônus corporativo. Certo. Para deixar a minha posição bem clara logo de início, olha só. A ideia central que sustenta a psicanálise é que conhecer a própria mente é a tarefa mais importante de uma existência. A partir disso, todas as outras aplicações demonstram que a gente está lidando com um arcabouço universal. Mas tipo, melhorar o casamento, entender os filhos... Exato. Ou dar um gás na sua carreira como engenheiro ou professora. A psicanálise decodifica motivações invisíveis. Então, quando você adquire essa teoria e se percebe, você já está aplicando a psicanálise. É um conhecimento completo, independentemente de você colocar uma placa de psicanalista na porta. Olha, eu entendo a beleza romântica dessa visão. E como mulher, você traz uma sensibilidade interessante para isso. Mas a minha posição parte de um princípio muito mais estrutural. Como assim? Usar a psicanálise de forma superficial para, sei lá, resolver conflitos familiares ou como complemento de networking para executivo descaracteriza muito o método. A psicanálise lida com dores profundas. Para acessar isso, tem uma condição rigorosa: teoria, supervisão e análise pessoal, o tripé. Tratar isso como autoajuda é esvaziar a psicanálise do seu poder real. Mas vamos começar pelo começo, então. O autoconhecimento. O texto sugere que entender as razões ocultas é o ganho mais relevante da formação. Ter a capacidade de ver por que você repete erros nos relacionamentos, sabe? A tal da compulsão à repetição. Isso. Então, eu proponho uma analogia. Aprender psicanálise não seria como estudar lógica básica. É algo que passa a permear tudo que a gente faz, estrutura o nosso pensamento. Não é só um protocolo médico. O autoconhecimento justifica todo o esforço. Sinto muito, mas não concordo com isso.
Deixe-me explicar o porquê. Fique à vontade. A sua analogia com a lógica falha num ponto bem sensível. A lógica é um exercício puramente cognitivo, certo? Você lê Aristóteles, entende um silogismo e aplica. A psicanálise não funciona assim. A busca pelo autoconhecimento como um exercício de leitura de texto não atinge o inconsciente. A gente é mestre em se enganar. Ah, você está falando da intelectualização, né? Exato. A intelectualização. O sujeito lê Freud, aprende lá os jargões e fala: eu ajo assim por causa do meu complexo de Édipo. Ele explica o próprio sintoma com uma maestria acadêmica incrível, mas no fundo não muda nada na própria vida. Quer dizer, ele usa o conceito para se defender da dor de encará-lo de verdade. Perfeitamente. É uma defesa brilhante. Por isso que o autoconhecimento na psicanálise exige a presença de um outro. Exige o analista, exige aquele setting clínico seguro e, principalmente, a transferência. Certo, só para a gente garantir que está todo mundo na mesma página aqui. Quando a gente fala de transferência, é aquele fenômeno clínico onde o paciente projeta no analista, de forma inconsciente, os afetos e figuras de autoridade do passado, correto? Isso! Sem esse laboratório humano ali, ao vivo, onde a neurose realmente acontece na sala, a teoria é estéril. Não dá para adquirir isso lendo teoria na poltrona. O divã é insubstituível. Olha, eu entendo super o seu alerta sobre a intelectualização. É real. Mas eu acho que você está subestimando o poder da teoria de expandir os horizontes de alguém. A premissa não diz que a pessoa vai fazer uma autoanálise mágica no quarto, mas ao ganhar o ferramental, ela já colhe benefícios. Benefícios limitados, eu diria. Mas se eu me torno minimamente mais consciente das minhas defesas, a minha existência já muda. Eu não preciso estar habilitada para tratar a neurose do outro para que ouvir os meus próprios processos seja algo, sei lá, revolucionário. É um despertar, sabe? E quando isso acontece, naturalmente transborda para o mundo. Transborda como? Porque, olha, é exatamente aí que a situação fica arriscada. Ué, transborda para as relações interpessoais, para os familiares. É o passo 2 e 3 lá do nosso material. Se eu começo a entender que a agressividade repentina de um amigo não é sobre mim, mas há uma projeção das frustrações dele, eu deixo de reagir de forma ofendida. E você acha isso seguro? Eu ajo com compreensão. O substrato de qualquer família são esses afetos cruzados. O conhecimento atua como uma ferramenta profilática. Previne que conflitos virem problemas crônicos. E é aí que acende um enorme sinal de alerta para mim. Tratar a psicanálise como um kit de primeiros socorros para conflito familiar é super problemático. Você usou a palavra transbordar e o risco é a perda de fronteiras. Tem um conceito sério chamado análise selvagem. Ah, o famoso amigo que diagnostica todo mundo no churrasco. Exatamente. O cara lê 2 páginas de teoria e vira o analista da família. Imagina a complexidade de você tentar ser o mediador psicanalítico do próprio marido ou do filho na mesa de jantar. Mas a ideia não é deitar o marido no divã da sala e cobrar a sessão dele, né? A ideia é ter uma empatia informada. A linha entre empatia informada e diagnóstico amador é muito, muito fina. A dinâmica familiar está cheia das nossas próprias neuroses. Você não tem neutralidade com seu filho. Se você tentar usar isso sem o distanciamento ético do consultório, você não está fazendo psicanálise. Você está dizendo que vira manipulação. Sem dúvida. Você usa jargão para ganhar argumento em casa. Dilui a técnica e pode até ser mais adoecedor do que curativo. Tá, eu admito que o risco da análise selvagem existe. Ninguém suporta o psicanalista de churrasco, mas vamos olhar para o ambiente profissional, que é a 4ª razão lá da aula 03. Pega um advogado, por exemplo, um advogado de família num divórcio litigioso. Certo. Um ambiente profissional. Se ele não tem noção de inconsciente, ele acha que a briga é só sobre quem fica com a casa na praia. Mas com a formação psicanalítica, ele lê as entrelinhas. Ele nota a compulsão à repetição no cliente. E o que ele faz com isso? Ele não é clínico. Ele não tenta tratar a neurose. Ele muda a estratégia legal dele. Conduz a negociação sabendo que a raiva ali esconde uma demanda de reconhecimento. O mesmo vale para um professor com um aluno rebelde. Isso é democratizar o saber. Negar isso ao mundo prático me parece um purismo muito desnecessário.
Olha, a sua formulação é bem envolvente. Eu não nego que o advogado ganhe sensibilidade, mas eu vejo isso de um ângulo mais crítico. Usar a psicanálise para potencializar a produtividade de empresa ou ajudar a RH a gerir pessoas corre o risco de subverter a ética de tudo isso. Como assim subverter a ética? Se o gestor ajuda a equipe a trabalhar com menos atrito, isso não é super positivo? Não necessariamente, porque a ética da psicanálise está comprometida com a verdade do sujeito e o desejo inconsciente dele, e não com o rendimento da empresa. Às vezes, o resultado de um autoconhecimento genuíno é o cara perceber que odeia o trabalho e pedir demissão. É, faz sentido. Se você põe essa ferramenta na mão de um gerente cujo objetivo é o lucro, ele vai usar o entendimento das fraquezas humanas para aplacar as angústias e manter a engrenagem funcionando. É como usar um acelerador de partículas para esquentar o almoço. Não é psicanálise. É técnica de gestão de pessoas usando o verniz psicanalítico. Nossa, usar o acelerador de partículas para esquentar o almoço é uma imagem forte, mas talvez um pouco injusta com a flexibilidade da teoria, não acha? Freud não escreveu para os textos ficarem trancados num cofre. Se o empresário para de agir como um pai tirano punindo o funcionário, todo o ecossistema melhora. O que nos empurra inevitavelmente para o último ponto, a prática clínica. A quinta razão. Exato, a clínica. E é aqui que a discussão tem que ser ancorada. Ao falar da clínica, o texto exige uma palavra fundamental, cautela. Exige o tripé completo. A clínica é o teste de fogo metodológico. É o que separa a curiosidade filosófica da praxis genuína. Mas presta atenção na ressalva que o material faz. A clínica é tratada quase como uma vocação condicional. Você adquire autoconhecimento, melhora as relações, turbina a profissão e, se você se sentir chamado, você vai para a clínica. O C é a chave aqui. A clínica é opcional. Opcional, mas... Se a clínica é opcional, isso reforça muito a minha tese. O cerne obrigatório da formação é a lente universal para a vida. A essência do curso se justifica sozinha, independentemente de você sentar na poltrona atrás de um paciente. Eu entendo que o desejo de clinicar possa surgir como uma eventualidade no meio do caminho. Mas o que eu argumento é que você não atinge a profundidade exigida por todas essas etapas sem se submeter às mesmas exigências que formam o clínico. Lembra da intelectualização? Lembro, você acabou de mencionar. Então, se você só lê teoria para ser um advogado com empatia, você está lendo psicologia geral. Para além de mudar as cores do mundo de verdade, você tem que passar pela própria análise e pela supervisão. A estrutura não é burocracia, é proteção. Eu concordo plenamente que a estrutura protege, mas mantenho a defesa de que o estudo teórico já é um potente agente de transformação na mente de qualquer pessoa. Bom, a gente está chegando ao momento de sintetizar as visões aqui. Certo. Eu reforço a minha perspectiva de que o material nos oferece um arcabouço para a existência humana. É uma forma de ler o mundo que altera radicalmente a relação da pessoa com ela mesma e com qualquer ofício que envolva o outro. O fato de a clínica ser uma opção só evidencia que o valor primário está na expansão da consciência no dia a dia. E eu mantenho a minha preocupação estrutural. Embora tenham essas aplicações práticas, a eficácia real dessa disciplina exige a cautela e a sustentação do tripé clínico. Sem o engajamento visceral com a própria análise, a gente corre o risco de criar analistas de poltrona e diluir a teoria profunda do inconsciente em ferramenta corporativa. O rigor não pode ser deixado de lado. Mas perceba que mesmo no meio das nossas divergências, tem uma convergência bem rica aqui, né? Sim, com certeza. Nós dois concordamos que, seja como uma ferramenta universal no dia a dia, ou como um ofício clínico rigoroso, mergulhar na psicanálise exige uma responsabilidade imensa. Ela revela as razões ocultas do comportamento, e acessar isso nunca é trivial. De fato não é. O acesso ao inconsciente muda as coordenadas de onde a pessoa se localiza no mundo, e esse conhecimento impõe um fardo ético. Você não pode mais, alegar inocência diante dos seus próprios atos falhos. Seja o clínico ou o sujeito tentando lidar com os próprios traumas em casa. A responsabilidade é mesmo nosso ponto de encontro. A nossa discussão de hoje abre muitas portas para refletir sobre o que significa ser transformado por esse mergulho teórico, né? Fica o convite para quem está escutando.
Pensar sobre as consequências de investigar o próprio aparelho psíquico, seja qual for a sua profissão. Exige coragem para lidar com o que aparece quando a superfície se rompe. Uhum. Voltando àquela imagem do começo, talvez o conhecimento não seja um bisturi, nem só um par de óculos. Talvez seja como descobrir que você passou a vida tentando montar um quebra-cabeça no escuro. E quando a luz acende, As peças não se encaixam sozinhas. exatamente. O trabalho fica até mais complexo, porque agora você vê todas as arestas. Mas pela primeira vez, você tem a chance real de ver a figura inteira. Continuem questionando as correntes invisíveis, pessoal. Até a nossa próxima discussão.